Vamos falar sobre o amor incondicional na dinâmica de Chama Gêmeas? Oi, meus amores, tudo bem? Eu me chamo Léo, estou em dinâmica de Chama Gêmeas há cerca de 6 anos e mais ou menos 3,5, quase 4 anos eu estive em união com a minha chama. Nós já moramos juntos, né? Eu estou numa dinâmica homoafetiva, ou seja, a minha chama também é homem. Somos gays. Ah, eu tive essa ideia, pessoal, de gravar sobre o amor incondicional na dinâmica de Chama Gêmeas, porque eu percebo que sempre que a gente fala sobre dinâmica, a gente está sempre direcionando para as dores da dinâmica, para aquilo que magoa, para aquilo que machuca, para as sombras da dinâmica, para decepção na dinâmica, para traição, todos esses sentimentos negativos que envolvem a dinâmica. E como eu já estive em união, eu quero falar com vocês hoje sobre o que é o amor incondicional quando você está em união com a sua chama. E eu me lembro que quando a gente estava unido, ah, cara, era um sentimento, era uma emoção muito forte, porque as chamas compartilham de um amor muito grande, né? E uma das coisas que eu me lembro mais, assim, certinha na minha mente, era que quando a gente tava junto, dormindo e tudo mais, ele sempre acordava primeiro do que eu. Sempre, sempre, sempre. Gente, eu sou muito sono pesado, assim, eu desmaio e fico. E era legal perceber que quando eu tava dormindo e ele tava do meu lado acordado, ele percebia quando eu estava respirando diferente. Como eu sou divino feminino e eu vou muito pro astral e lá eu acesso muitas coisas, diversas vezes quando eu tava no astral eu tava tendo pesadelos ou visitando outras dimensões que não eram muito legais. E a minha chama percebia isso pela minha respiração. Então toda vez que eu tava dormindo, que a minha respiração mudava, que eu ficava mais ofegante, ele, amor, acorda, acorda. Eu tipo, o que foi que tá acontecendo? Aí ele, não, que eu percebi que você tá respirando diferente. Aí eu, como assim? Aí ele, eu percebi que você tava respirando diferente e resolvi te acordar porque eu acho que tu tava no pesadelo. E sempre que ele me acordava é porque eu realmente tava no pesadelo. Então, era muito interessante perceber o quanto a nossa chama nos conhece e como ela nos conhece tão bem, né? Então, esse vídeo também, o propósito dele é trazer o porquê você se conectou com a dinâmica, qual o amor que despertou dentro de você para você achar que você está em dinâmica e por que que você ainda não se permite sentir o amor, tá bom? Porque não são muitas chamas que tiverem dinâmica e as que tiveram não falam muito sobre isso. E é como eu falei, né? Esse vídeo é para trazer o amor da dinâmica, a conexão entre as chamas, a união. Não só as dores, as mágoas, os medos, as fobias, tudo mais. Eu tive sim muita sombra na minha dinâmica com o meu gêmeo. Uma delas, a ferida maior que eu tinha era da traição. Eu nunca fui traído por ele, eu nunca senti que eu fui traído por ele, mas eu vivia a sombra dessa conexão toda vez que acontecia alguma coisa e ele espelhava para mim essa sombra, e ele espelhava para mim essa energia, essa tensão, essa densidade, essas emoções negativas sobre traição. Só que depois de um tempo, quando você cura essas emoções, quando você libera esse campo de dor, você começa a acessar uma nova camada, você começa a perceber, tipo, nossa, calma aí, não é tão ruim assim. Nossa, calma aí, não é tão pesado assim. Nossa, calma aí, a dinâmica não é só sobre dor. Então, se você está aqui comigo, ou você despertou pela dor da dinâmica, ou você despertou pelo amor da dinâmica. Mas uma coisa é fato, você conhece o amor da dinâmica. Porque não tem como você despertar para algo maior espiritualmente na dor. A espiritualidade sempre vai te trazer algo maior pelo sentimento de amor, pelo sentimento de alegria. Então, se você está aqui comigo hoje, ouvindo esse vídeo, acompanhando os meus conteúdos, muito provavelmente tem alguma coisa no teu coração, alguma verdade no teu coração, alguma conexão no teu coração que faz você sentir a dinâmica. E durante muito tempo eu não sabia explicar o que que era dinâmica de chama gêmeas. Eu fui despertar para minha conexão com o meu gêmeo depois que a gente terminou, lá em 2024. Ou seja, mesmo estando em dinâmica, mesmo sabendo sobre a relação de chama gêmeas e mesmo conhecendo, estudando sobre isso, eu nunca tinha despertado para a dinâmica. E aí, nós terminamos e virou um plim na minha consciência. Eu falei, cara, eu acho que ele é minha chama. E nisso, tudo começou a acontecer. Então, é, vamos nos permitir acessar a sensação, o sentimento original que nos trouxe para a dinâmica e que te
fez despertar o porquê que você ama essa pessoa, mesmo que ela te ignore, mesmo que ela não responda suas mensagens, mesmo que ela não olhe pra você, mesmo que ela esteja em outro relacionamento, mesmo que ele não queira saber nada ou receber de você. Se você está em dinâmica, meu anjo, de chama gêmeas, tem uma coisa muito forte pulsando dentro de você e você precisa trazer isso pra fora, você precisa externalizar isso. E quem me acompanha já há um tempo, ou no Instagram ou aqui, percebe o quanto que eu estou começando a falar sobre a dinâmica agora. Porque como eu falei ali anteriormente, eu não sabia que era dinâmica de chama gêmeas. Tanto é que eu fui com o meu... depois que eu e a minha chama terminou... Eu não sei se fala o nome dele. Eu vou deixar em off. Depois que a gente terminou, a gente... Ele começou a namorar, entrou em outro relacionamento, ficou super sério, e a gente marcou de se encontrar. E nisso ele me perguntou o que que era dinâmica. E eu, tipo assim, como que eu explico racionalmente pra ele uma coisa que eu estou sentindo? Só que você não fala assim, ah, eu sinto amor por você. Não, é uma coisa muito maior do que somente amor. É amor incondicional. É um amor que ele é ligado a muitas outras coisas. Não é só tipo, eu amo você porque você é bonito. Eu amo você porque você tem um corpo legal. Eu amo você porque eu acho você diferente. Eu amo você porque você me chama. Não, é uma coisa muito além. Então, quando a gente se encontrou pra me explicar pra ele sobre a dinâmica, eu não soube explicar. Eu travei, eu travei. Eu falei, cara, então não sei. E aí a gente conversou, discutimos, cada um foi pro seu canto e nunca mais nos vimos. Até hoje. Isso foi, acho que em 2025, no começo de 2025. Isso, faz um ano, inclusive. É, e hoje eu sei. Então por isso que agora, né, que nem eu tava falando, quem me acompanha já há um tempo ali no Instagram, @euarcturiano, vai perceber que eu não falava muito da dinâmica, porque não tem como a gente falar de algo se a gente não é aquilo. Não tem como a gente falar de algo se a gente não sente o que é aquilo. E eu não sentia. Até que eu despertei pra dinâmica, porque a dinâmica, as chamas, é sobre o quão próximo você está da sua espiritualidade e o quão próximo você está de quem você é e do seu eu superior. Quanto mais você sente a dor da dinâmica, mais longe do seu eu superior você tá. Quanto mais você sente o amor pela tua chama, quanto mais você sente as lembranças de amor por ele, mais próximo do seu eu superior você tá. Porque a chama é amor. O ego da tua chama é a dor. Saibam separar o ego da sua chama. A sua chama é aquilo que você sente, é aquela proximidade, é aquele amor. O ego é aquilo que você sente de dor quando você olha pra ele, é aquilo que você sente de mágoa quando você olha pra ele. Então, sempre que você olhar pra tua chama e sentir dor, angústia, medo, rejeição, mágoa e todos aqueles bolos que o ego adora mergulhar, você está olhando pro ego da tua chama. Quando você olha para ele e sente amor, harmonia, alegria, felicidade, compaixão, harmonia, paz, conexão, prazer, felicidade, alegria, você está olhando para sua chama. Porque dentro da sua chama, perdão, dentro do ego da sua chama, tem a chama do ego, a chama da sua chama. Dentro do ego do seu gêmeo tem a chama dele. E quando você desperta a sua chama, você desperta dele. Mas não é que você vai entrar na dinâmica, vai se elaborar, vai se curar, vai transbordar, vai se tornar consciente que ele vai voltar para você ou você vai ver ele retornando para você. Não. Mas é que você reconhece a tua chama. Quanto mais você reconhece da tua chama, mais você desperta a chama dele. Só que, novamente, né, como eu disse nos vídeos anteriores, não é sobre você fazer por ele, é sobre você fazer por você. Eu estou despertando na minha dinâmica agora porque durante muito tempo que eu fui terapeuta de chamas e trabalhei com a reprogramação mental, tudo que eu aplicava nos meus consulentes eu aplicava em mim. E agora estou vendo os resultados disso. Fora também que eu tenho formação em Axis Consciousness. E o Axis, ele abre possibilidades na tua realidade que você jamais considerou. Então, foi a partir de uma promessa que eu fiz para o universo que foi onde eu despertei pra dinâmica, entendeu? Eu falei assim, universo, se isso aqui acontecer, eu vou mergulhar na dinâmica. E quando você promete uma coisa e o universo cumpre, você tem que mergulhar, você tem que cumprir com aquilo que você prometeu. Então, vamos se tornar aquele tópico de se permitir sair da merda.
Para de mergulhar, sabe, nesses sentimentos negativos. Ai, que minha chama não me responde. Ai, rejeição. Ai, que eu não aguento mais. Para, meu amor, você é muito maior do que isso. Você é muito mais do que isso. Você acha mesmo que uma alma tão velha igual a sua, uma alma tão grande, potente, cheia de amor para distribuir, cheia de amor para contribuir, veio para cá para ficar em limbo de sentimento? Não, Mori. Faz melhor, acontece mais, entendeu? É, tudo bem que você tem as dores, tudo bem que você tem as angústias e os sentimentos do ego, mas é necessário que você desperte para algo maior. Considere uma nova possibilidade, sabe? Como seria você olhar para sua chama e perceber a luz que ela é? Tudo que impede isso, vamos destruir e descriar agora? Sim? Repete comigo, sim. Ok. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as sens, curtos, garotos, povoados, criações, bases e alengues. Esse é o enunciado aclarador do Axis, e graças a isso, eu estou reconhecendo cada vez mais a minha chama e reconhecendo cada vez mais a minha chama. Então, vá além das possibilidades que você jamais considerou, porque eu tenho certeza que alguém aqui nos comentários vai falar assim: ai, Léo, mas é porque você não tá na minha realidade, mas é porque meu gêmeo faz isso, é que meu gêmeo faz aquilo, ah, meu Deus, que não sei o que. Meu anjo, todo mundo tem uma dinâmica diferente de cada um para cada um, mas nenhuma dor é maior do que a outra. A diferença de pessoa para você, de pessoa para pessoa, é o que você faz com isso, entendeu? Ou seja, o que eu fiz com a minha dor? Eu desenhei. O que eu fiz com a minha dor? Eu ouvi música, eu cantei, eu expandi. Eu vou pegar pra vocês aqui, peraí. Pra me mostrar pra vocês o que eu fiz com a minha dor na dinâmica de Chamas Gêmeas. Eu percebi, aí vamos falar, então esse vídeo vai ser longuinho, graças a Deus. Quem tiver pronto pra receber, vai receber ouro nas mãos. Eu percebi que por mais dor que eu tivesse, aquilo não sairia daquela bolha. Então eu falei, cara, ou eu me curo disso aqui, ou eu vou passar a vida toda sendo gostosa desse jeito, vivendo uma dor, uma angústia, um peso assim da dinâmica, sabe? Então eu falei, cara, o que eu posso fazer de diferente com relação a isso? Comecei a desenhar. E aí, a primeira parte dessa inspiração que eu vim pra desenhar foi do álbum Hit Me Hard and Soft da Billie Eilish. Por que ele? Porque a minha chama tinha mostrado uma música pra mim que era Skinny, da Billie, que é a primeira música do álbum, né? A música que abre o álbum. E tem uma. Tem uma parte na música, que é o final da música, que toca um violino, toca uma orquestra. E a minha chama e eu, a gente sempre foi conectada pela música e por orquestras sinfônicas, instrumentos de corda e N coisas com relação à música. E aí ele me mostrou essa música e foi onde tudo começou a acontecer. Eu fico assim porque eu lembro, como se fosse hoje, quando ele me mostrou aquela música, todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções e sempre que eu lembro dele, eu lembro dessa música, sempre que eu lembro dessa música eu lembro dele, mas não é sobre a música, é sobre a chama. Eu tô toda arrepiada, tô toda arrepiada. Bom, vamos lá para o álbum. Eu desenhei 10 mandalas. 10 mandalas, uma para cada música do álbum de Hit Me Hard and Soft da Billie Eilish. Então a primeira foi Skinny, a segunda é Lunch, a terceira é Chihiro. Quem conhece esse álbum vai amar. Mas aqui ainda não estão pintados. Vou mostrar pra vocês as que estão coloridas, tá? Ó. Essa daqui que eu tô colorindo agora é Wildflower. Que na dinâmica foi a música que mais me fez chorar e sofrer. E o que eu fiz? Vamos fazer um desenho, Mona. Porque antes a gente sofrendo desenhando do que a gente sofrendo sozinha. E conforme eu fui desenhando, pintando e canalizando essas energias, mais eu fui liberando a dinâmica, porque você precisa levar para algum lugar essa dor que você está sentindo. Então, leve para algum lugar, cante, dance, chore, grite, brigue, faça alguma coisa, mas deixa ela sair do seu campo, porque eu trabalhando com reprogramação mental, eu compreendi que você só consegue transmutar um sentimento, uma emoção, quando você
libera ela, porque você não consegue transformar uma coisa dentro de você se você não externaliza, se você não traz pra fora. Essa aqui é The Greatest, L'amour de ma vie. Eu vou mostrar pra vocês elas melhor quando eu terminar o álbum, tá? Porque elas não estão terminadas ainda, então eu posto elas no meu Instagram pessoal, escrevendo tudo que eu senti enquanto essas mandalas estavam vindo pra mim, e todas as dores, as angústias e as alegrias também com relação à dinâmica. Porque esses desenhos não só sobre a dor que eu senti, esses desenhos é sobre o amor que eu senti na minha dinâmica e não conseguia expressar pra ele, porque ele já estava num relacionamento, porque ele já estava casado, porque ele já estava com outra pessoa, já estava amando alguém, já estava feliz com outra pessoa e seguindo a vida dele. Então eu não poderia expressar esse amor que eu sentia. Então eu resolvi desenhar The Dinner. Essa aqui me deu muito trabalhinho. Não, L'amour de ma vie me deu muito trabalho. The Dinner foi bala pra fazer. Bittersweet foi corre pra fazer. Olha quanto detalhe, gente. Uma coisa que minha chama falou assim pra mim, quando a gente namorava, eu gosto das mandalas que tem mais detalhes. E eu comecei a fazer todas as mandalas com muitos detalhes. Olha essa daqui. Ah, é a mesma da camisa, inclusive, ó. E Blue, que é a última música do álbum e que me despertou pra isso. Blue foi a primeira que eu fiz e a primeira que eu terminei. E é a última música do álbum, porque ela tem um toque diferente, ela tem uma visão diferente, a música, ela engloba todas as outras músicas do álbum. Então foi uma mandala muito sentimental, emocional e expansiva pra mim, ok? Só quis falar dos desenhos mesmo pra vocês perceberem sobre o que eu falei das dores e das angústias, mas voltando sobre o amor incondicional. Permita-se, meu anjo, amar, permita-se receber o amor do teu gêmeo, porque muito daquilo que a gente fala do gêmeo tá não se ajeitando é porque em alguma parte nossa isso tem rejeição. A gente se rejeita em alguma parte. Só que não é aquela coisa tipo assim, eu vou me curar, vou expandir e o gêmeo vai aparecer do nada. Não. Existe um tempo pra tudo no universo, inclusive pra união de vocês. Então vocês têm que respeitar esse processo com amor, porque que nem eu fiz um vídeo hoje, né, sobre o afastamento da dinâmica. O afastamento é sobre você. É sobre a sua essência, a sua espiritualidade, é sobre quem você é. É sobre você se reconhecer no espelho, mas não depender dele para evoluir, ou para se sentir amada, ou para sentir amor. É você expandir para algo maior estando dentro de você, ok? E eu escrevi cartas também. Então tudo que eu senti de amor pela minha chama, de conexão com ele, aquele amor, aquela paixão, aquela saudade, aquela conexão, aquele tesão, aquela harmonia, aquela felicidade que eu sentia com ele quando a gente estava junto e que eu sentia dele depois que a gente se separou, eu escrevi tudo aqui. E talvez eu enterre isso em algum lugar ou queime em algum momento, mas for now, I would like to manter isso. Então por hoje eu gostaria de manter isso, por deixar isso aqui, porque eu não quero me livrar disso ainda, porque o álbum ainda não terminou. Então depois que eu terminar, eu decido o que eu faço com ele. Então conforme eu for, quando eu terminar o álbum, eu lanço ele pra vocês, tá bom? Pra falar sobre a dinâmica, porque essas mandalas são sobre a dinâmica e somente sobre a dinâmica, ok? Sobre as chamas. E que isso traga pra vocês uma luz e um despertar cada vez maior, tá bom? Porque, que nem eu falei ali, faça algo com o que você sente, mas externalize isso de um jeito bom. Não fica só enchendo o saco de quem é terapeuta de dinâmica, sabe? Ai, minha chama me ignora. Ai, mas ele me rejeita. Ai, mas ele me traiu. Ai, mas ele não me percebe. Ai, mas ele não me reconhece. Tá, conte uma novidade, porque isso acontece em todas as dinâmicas. O que você precisa fazer é ver amor nisso, é ver luz nisso e perceber quanto que isso pode ser mais expansivo pra você do que você jamais considerou, entende? Trabalhe as suas emoções, ok? Beijo, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham amado. Qualquer dúvida me procura aqui no WhatsApp, no
nos comentários, essas coisas de internet. Nos comentários, tô no Instagram, tô no TikTok, tô no YouTube, tá? E vamos se falando. Qualquer dúvida, me manda um liga dizendo que adiou o nosso fim. Essa música da Luísa eu tô amando, tá bom? Lembra que eu falei que tem músicas da Luísa Sonza nesse canal? É isso, é sobre isso. Beijo, meus amores, amo vocês.